Boa noite, galerinha. Sejam todos bem-vindos à sala do Dando Entrevista. Só estava aqui fixando o comentário. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando à sala do Dando Entrevista. Essa noite mais que especial. Hoje, dia da imprensa. Hoje, para nós jornalistas, é um dia muito especial, mas para quem não é também, hoje é dia do povo também. A imprensa é a voz do povo, né? Nós que noticiamos, que estamos aí para falar o que o povo tem vontade de falar, também é dia de dar a voz a quem quer e precisa falar, dia da imprensa, e nada melhor do que comemorar esse dia especial com um repórter tão querido, com um jornalista tão querido aqui do jornalismo de Brasília, Dionísio Freitas, da TV Record Brasília, que tão carinhosamente aceitou o meu convite e vai estar aqui no Dando Entrevista comigo. E eu já vou receber, para que a gente não possa perder nenhum. Vamos aproveitar para fazer perguntas, curiosidades, tudo que você queria saber do Dionísio nessa noite a gente vai saber. Seja bem-vindo, Dionísio. Boa noite. Oi, boa noite, Dani. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo jóia. Que prazer te receber aqui. Sou sua fã. Hoje já Obrigado. estava ligadinha lá no Balanço, já estava te acompanho nas redes sociais. E hoje, dia da imprensa, como eu estava falando aí, é muito bom receber um jornalista já tão bem respeitado e tão bem colocado na Obrigado. imprensa. E é muito bom te receber aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Quem agradece sou eu nesse dia tão especial pra gente, né? Tão especial poder estar conectado. Não só com você, Dani, como com todas as pessoas que, como você falou, são o povo, fazem o povo e escrevem essa história bonita com a gente. Não só a nossa história, a história da Dani, a minha, mas a história do país, das nossas conquistas, do que é diferente. Eu acho que hoje é um grande dia pra gente. Com toda certeza. Quando eu anunciei que o Dionísio ia estar aqui com a gente, já recebi um monte de perguntinha lá na caixinha. Muita gente daqui de Brasília tem muito carinho por você. Muito Não fique com obrigado. medo, são perguntas boas, tá? Nada de fora o íntimo. Eita, olha, fofoca, denúncia. Não, não. Mas vamos lá, Dionísio, um papo descontraído. Vamos conhecer o outro lado do Dionísio Freitas. Bom, Dionísio, infelizmente, assim, a gente vai começar o papo de uma forma que a gente não queria falar, mas infelizmente é uma triste realidade que a gente está vivendo, né? Essa loucura que a gente está vivendo nesses 2 anos aí, eu tenho certeza que afetou a vida de todo mundo e não deixou de afetar a sua. Eu queria saber do seu relato, o que mais afetou a sua vida, pessoal e profissional, mas o que mais afetou, o que mais mudou, o que você teve que mudar a sua vida, assim, radicalmente por causa da pandemia? Posso ser bem piegas. Primeiro, pelo lado pessoal, eu Sim, tive que aprender a não abraçar as pessoas, que é algo muito difícil para mim. Quem me conhece, quem me encontra na rua, sabe que eu sempre tive esse apreço. Eu sou do tipo de pessoa que abraça. Quando alguém diz que gosta do meu trabalho, eu vou lá. Quando alguém também diz que não gosta, eu vou lá, converso, a gente está sempre perto. E pessoalmente isso foi muito difícil para mim. Eu sou nordestino. Nordestino, eu costumo dizer que é um ser muito apegável. A gente gosta de abraço, de estar perto, de estar segurando mão. E isso foi difícil para mim, ter que aprender a conviver com essa distância interpessoal. E profissionalmente foi um desafio. É um desafio todo dia, porque é uma doença silenciosa, é uma doença que você não sabe quem pode estar com ela, quem não pode. É uma doença que pode estar num corrimão que você pega. É uma doença que pode estar no banco que você senta enquanto espera alguém. Então é algo que mudou muito a nossa rotina. Eu acho que nós viramos os consumidores do álcool 70%. Eu ando com o meu o tempo inteiro. Eu tenho, as pessoas que andam comigo sabem que eu tenho um que é cheirosinho para mão, que tem óleo Johnson. Eu sou um dos que tem o álcool para passar na roupa, para sentar, álcool para passar na mão antes de cumprimentar as pessoas ou entrevistar alguém. Então houve uma certa mudança. E claro, receio, né? Você não sabe como é que vai ser se você pegar essa doença. Então houve uma mudança muito grande de comportamento. Mas assim, não tirou a essência da gente. A gente continua aqui todo dia na batalha, lutando, informando, trazendo a melhor informação. E isso, para mim, no meio da pandemia, é o que vale. Poder deixar quem está do outro lado informado sempre. mesmo porque você não pôde parar, né?
Você ficou Não. ali na linha de frente todos os dias. Então, você enfrentou ali realmente toda a dura realidade. E aí a gente já vai entrar nesse assunto. Seria uma pergunta mais para frente, mas a gente já vai aproveitar o embalo. Teve alguma situação nessa pandemia, Dionísio, alguma cobertura que você foi fazer, alguma reportagem que te marcou profundamente em relação à pandemia? Em relação à pandemia, É, alguma reportagem especial que você foi fazer, alguma cobertura eu vou te dizer especial que nesse tempo? eu acho que foram momentos tão delicados, eu acho que foram tempos tão delicados, que tudo que a gente foi fazer tinha uma história de marcar a nossa vida, tinha um quê de deixar uma marca. Era o medo das pessoas, o relato, mesmo não sendo uma matéria sobre, por exemplo, vou contar uma história de alguém que foi assaltado, por exemplo, e a pessoa, acabei de perder um parente por conta da Covid. Isso termina marcando a gente passa a ver o mundo e os desafios do jornalismo de uma outra forma. E tentar compreender que a gente, no meio disso tudo, teve que ser meio super-homem. Eu costumo dizer isso, a gente teve que vestir a capa do homem de aço para poder, em meio a tudo isso, ir abrindo caminho e contando histórias, não deixando as pessoas desassistidas, porque nós somos o meio de comunicação que pode levar informação real para as pessoas, notícias que podem mudar a realidade delas em meio a tudo isso. Então, nós tivemos que mudar completamente a nossa forma de ver o mundo e cada história que eu passei, cada relato que eu vi, me marcou de algum jeito no meio de tudo isso. E mesmo porque eu até estava conversando com o Henrique Chaves quando ele esteve aqui com a gente, a responsabilidade que vocês carregam, principalmente no jornalismo local. As pessoas confiam muito, né, no papel da denúncia, de falar, fala lá do meu problema, eu vou te Sim. marcar aqui nas redes sociais, eu preciso resolver essa questão. Então, vocês carregam essa responsabilidade, né? Como é que é para você ter esse peso, né? Entre aspas, é um peso, mas é uma responsabilidade, né? Como é que é para você saber que você carrega essa responsabilidade de ser a boca do povo? Dani, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Eu me sinto honrado em poder assumir esse papel muitas vezes. Às vezes eu fico triste de não poder atender a todo mundo que precisa, sabe? Infelizmente, a gente segue pautas e segue a rotina do dia a dia, o critério da hierarquia das informações e chegada, acontecer um factual agora, infelizmente é algo muito forte, a gente não pode deixar de contar, então passa por cima de uma pauta que muitas vezes alguém precisa, mas assim, é uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo é uma alegria muito grande quando a gente pode ajudar alguém, quando a gente consegue mudar a vida de alguém, quando a gente consegue mostrar, por exemplo, um programa de comunidade, vamos para uma coisa mais leve, a gente consegue mostrar que a rua nunca foi asfaltada, que aquele pessoal vive no meio da poeira, não tem água que resolva aquilo, e a gente consegue, numa reportagem, fazer com que a administração, a prefeitura no entorno, consiga, sabe, mudar essa rotina. A gente consegue levar a reclamação do aumento da conta de luz, das variações, dos problemas da casa. Isso, quando eu consigo ter um resultado, cara, isso muda muito a minha vida. E principalmente quando é uma ajuda. Quando é uma matéria de ajuda, de assistência, uma criança que precisa de algo, alguém que está precisando de um leito de UTI, quando a gente consegue fazer essa reportagem, consegue ter um retorno disso rápido, imediato, cara, eu acho que não tem preço. Eu acho que não tem salário que pague você saber que você ajudou a salvar uma vida, não tem, sabe, desafio que não possa ser transposto quando você consegue fazer isso. Eu acho que para o jornalista raiz, isso é a maior recompensa que tem. Com certeza. Eu queria saber agora, nós queremos saber como é que nasceu aí o jornalista Dionísio Freitas. Sempre quis ser jornalista, como é que nasceu o desejo? Conta pra gente aí como é que nasceu essa vontade de noticiar, de falar, de ser a boca do povo. Eu sempre fui um pouco jornalista, desde pequeno, eu sempre digo isso. Desde pequeno eu sempre escrevi muito. Eu já tinha jornalzinho na escola, eu gostava de entrevistar pessoas. Eu acho que meu primeiro grande entrevistado, dois grandes entrevistados, foi Dom Helder Câmara, em Recife, e Nossa, que foi legal. Ariano Suassuna. Então foram dois, enquanto criança ainda, no colegial, nem sonhava. Que Na época eu queria massa. ser médico, pediatra, trabalhar com criança, sabe, atendimento. Então, eu tentei meu primeiro vestibular para medicina. Naquela época era o que eu queria. Só que aconteceu um fato de saúde comigo, que me mostrou que dentro de hospital eu não sabia se eu teria saúde mental suficiente
para encarar perdas e ganhos em meio a vidas de pessoas. E como eu já tinha muito latente isso em mim de comunicar, de falar, de ter uma desenvoltura maior, tanto nas apresentações de sala de aula, coisa e tal, eu fiz um teste vocacional que deu empatado. Medicina, área da saúde com comunicação. Eu fiz, tá aí onde eu vou. Fiz a minha primeira faculdade de jornalismo, apaixonado, era uma faculdade paga. Meu pai, infelizmente, não pôde pagar. Eu cursei 6 meses. Aí meu pai virou para mim e fez, ó, não vai dar. Vamos tentar estudar para uma outra faculdade. Eu tive 3 meses para reestudar o vestibular inteiro, para entrar na Universidade Federal de Pernambuco. Lá eu cursei radialismo e televisão. E depois eu fiz jornalismo. Eu tenho 2 cursos em comunicação hoje. Eu sou radialista e sou jornalista de formação. E como o Dionísio veio parar aqui em Brasília? Cara, isso qual é a história? Isso é uma estrada. Eu morava em Fortaleza, tá? Eu já era da Record Fortaleza, mas na realidade minha vida de andarilho começou quando eu saí de Recife. Eu trabalhei na Band em Recife, trabalhei no SBT diretamente. Aí decidi mudar, algo mudou minha vida, coisas pessoais, coração me arrastou para Fortaleza. Foi muito inusitado. Quando eu digo que Deus planeja as coisas na sua vida, elas acontecem, simplesmente acontecem, e quando não acontece é porque não é a hora. Embora a gente teime, bata a testa na parede várias vezes. Eu fui para Fortaleza no final de semana, dei um estalo na cabeça, imprimi currículo e deixa. Eu estava me sentindo pesado, sufocado, eu trabalhava muito em Recife, eu saía às 6 horas da manhã de casa, voltava 11 da noite, às vezes, trabalhando muito. Fiz, deixa currículo em Fortaleza. Eu fui passar o final de semana, na segunda-feira de manhã, eu fui de carro, Recife, Fortaleza, são 9 horas de carro, 6 horas, uma coisa assim. Aí eu deixei currículo antes do almoço e depois do almoço eu já estava contratado. Aí eu voltei para Recife só para fechar as malas, encerrar o apartamento que eu morava de aluguel e fui embora para Fortaleza. E de Fortaleza para cá, eu teve uma época que eu dividi apartamento com um primo lá para diminuir os custos. E esse meu primo vivia aqui em Brasília. Eu fazia assessoria para ele. Fiz, velho, faz esse favor, leva para Brasília, porque lá é Record de verdade. Eu já trabalhava na Record, mas lá é afiliada. Uma praça que eu amei muito, pessoas que me deram muitas oportunidades na TV Cidade. Tenho muita gratidão a eles. Mas jornalista sempre... Eu não sei se você é assim, Dani. Eu não sei se as pessoas que estão acompanhando a gente agora são assim. Você quer sempre dar um passo acima, você quer sempre crescer. E na época, como meu primo vivia muito aqui, eu fiz, velho, não custa nada. Leve e distribui. Como eu já era da Record lá, o Leandro Biza, que era na época o chefe de redação daqui, viu meu currículo. Ele e a Fefe Tavares. Eles gostaram. Eu liguei para ele, a gente conversou. Em 4 dias eu já estava aqui. Foi tudo muito assim. Minha vida sempre foi assim. Tudo na sua vida sempre foi assim. Zap e eu nunca tive medo. Eu acredito que quando as coisas têm que acontecer, Deus vai lá, coloca o dedo e faz acontecer. Se não for para bem, é para você aprender alguma coisa. Você leva uma lição daquilo tudo. Mas eu não posso reclamar, não. Eu acho que tudo que Deus planejou na minha vida aconteceu da melhor forma. E claro, Deus ajuda quem cedo madruga, já diz o velho ditado. Então, eu suei, não medi esforços. Quem me conhece sabe que pode contar comigo para qualquer balada e porrada, eu costumo dizer isso. Eu estou para matéria boa, matéria ruim, eu estou para qualquer coisa, eu estou aqui para construir e contribuir. Então, isso sempre fez parte de mim. Aí eu vim parar aqui. E, cara, foi amor à primeira vista. Brasília, as pessoas de Brasília me receberam de uma forma. O Henrique Chaves me abraçou em meio a tudo isso. Um cara que veio de fora, que ele não conhecia, sabe, que ele não tinha ideia de como trabalhava. Fez questão de me orientar, de me dar o caminho, de me mostrar o caminho, abrir o palco daquele programa para mim. E hoje eu sou o que eu sou, graças a vocês que estão do outro lado, a vocês que acompanham o meu trabalho, e claro, ao Henrique Chaves, ao Biza, à Record TV Brasília, que sempre depositou em mim muita confiança, e eu espero estar devolvendo o bônus de tudo que eles confiam em mim. Com certeza. Né? Pode falar, nós temos 50 minutos, todo mundo quer te ouvir. Enquanto você está falando aí, a gente só está vendo aqui os comentários. Ó. Um abraço, Dionísio, Ana Lúcia. No final, ele vai devolver os abraços aí, gente.
Brasília linda, Norma, já estou amando essa pequena conversa. Que ótimo, Que delícia, Claudenice. gente. A Norma, Dionísio, Maristela. assim, é maravilhoso. Oh, Tá muito todo obrigado, mundo gente. aí, tem um carinho, todo mundo. O Regis, professor, Dano, sou seu fã. Dani, é contigo, Regis. Dano, é comigo? É É. comigo? Obrigado, Regis, um abraço. É o que saiu Dano. Ô, Norma, muito Um obrigado. abraço. Claudinice, Todo muito mundo obrigado pelo fã do carinho. Dionísio. Eu Todo acho mundo que fã, todo mundo gostando da conversa. É muito bom a gente dividir histórias. Enquanto você ia falando aí, eu ia me identificando muito com você. Quando você falou que queria fazer medicina, eu fui formada em educação física antes de ser jornalista. E legal. fui me identificando muito, porque quando a gente nasce com a veia para comunicar, realmente não adianta a gente percorrer outros caminhos. Deus sempre vai trilhar, né, aquela estrada que é nossa. E aí eu fui me vendo aí no seu relato. E eu estou muito feliz realmente de ver aí a sua partilha. Deus, e tudo foi tão construído por Deus, sabe? Eu sempre costumo dizer isso porque eu tenho uma gratidão enorme com tudo que eu recebi na minha vida, que até estar em Brasília para cuidar da minha mãe, tudo aconteceu de forma muito suave. Então, eu só tenho a agradecer. Gente, tem uma amiga minha aqui, Dani, a Merielle. Ela é minha amiga do colegial. A gente tem uma amizade aí, ó, de uns 25 anos. Ela entrou na live. Mary, muito obrigado. Dani, você era tão desenvolta, brincalhona, quando você fazia faculdade de jornalismo? De dançar no meio da rua, de sair correndo na avenida principal. Você sempre foi aqui de Brasília? Eu sempre fui daqui de Brasília, Dionísio, mas eu sempre fui muito tímida, eu sempre gostei de dançar, mas eu dançava na Faculdade de Educação Física. Você fui Ah, professora de dança, te confesso. Mas eu sempre tá. sempre fui uma pessoa muito tímida. Mas sempre gostei muito de comunicar, de entrevistar, Tá, eu né? também. Por que que eu Mas tô te eu sempre falando gostei muito isso? de conversar. Também. Por que que eu tô te falando isso? Entrou essa minha amiga aí e ela me faz lembrar de momentos muito interessantes da nossa vida que já dão um start do que a gente vai ser quando a gente cresce, sabe? Essa É. minha amiga Marielle, nós tínhamos um grupinho no colégio, que era eu, a Marielle, a Maria Helena, o Fernando, um grupinho bem pequenininho. E era uma galera tão com desenvoltura, desenvolta, que um era músico natural, a outra voltada para o mundo das letras, para cuidar de animais. A outra tinha um contato muito direto com as pessoas, trabalhava com buffet, sabia abraçar as pessoas, conversar com as pessoas. O outro, eu, era comunicativo, eu falava pelos cotovelos e tive o prazer de ter grandes amigos nisso tudo. E por que que eu te perguntei se você dançava no meio da rua? Porque quando eu juntava com essa minha patota, esse grupinho saindo do colégio, um bando de adolescente, a gente ia para a principal avenida de Recife, que se chama Conde da Boa Vista, e o clima era tão gostoso que às vezes a gente ficava um cantando na parada de ônibus, enquanto os outros iam dançando na espera do ônibus. A gente ficava brincando com as pessoas que... Era isso, eu pagava esse mico, sério. A gente conversava com as pessoas que estavam na parada do ônibus. A gente criava um laço com as pessoas que passavam pelos nossos caminhos, que era algo muito mágico. Aí quando eu me olho no passado e vejo tudo isso, eu digo, poxa, eu sempre tive veia para jornalista, para comunicação, para estar junto das pessoas. Então, eu acho que na época que eu conheci a Marielle, isso já existia. Hoje eu sou o reflexo disso, dos amigos que me ensinaram a ser como eu sou. Com certeza já estava escrito. E o Dionísio não tem veia só para ser comunicador, jornalista, Eita, não, gente. Ele eita. canta tão bem. Agora chegamos aonde eu queria. Eita, medo! Hashtag chat, tô brincando. Vamos cantar, Dionísio. Vem cá, conta pra gente de onde vem esse dom. Você já cantava ou canta? Pensa em cantar profissionalmente. Como nasceu esse dom? Porque eu vi já os seus vídeos, estamos vendo, acompanhando. Está começando a soltar os vídeos, você cantando. Como nasceu isso? Conta pra gente. Cara, isso nasce de berço. Minha mãe era cantora. Minha mãe participou muito de desafios em rádio, batalha do rádio, antigamente, sabe? Que existiam a rainha do rádio em cada região, você tinha que participar de concursos e cantar, Sim. coisa e tal. Minha mãe era dessas. Então eu cresci, nasci e cresci num berço onde minha mãe cantava para tudo. Ia ninar a gente, cantava. Ia cozinhar, cantava. Ia varrer a casa, cantava.
Então, cantar sempre fez parte da minha vida. Aí, por um acaso, cruza o meu caminho essa patotinha que eu te falei. Aí casa exatamente com o que eu tinha acabado de falar. A Marielle, o Fernando, a Maria Helena. Helena e o Fernando sempre foram muito voltados para a música. A irmã da Maria Helena é musicista profissional. Ela fez faculdade de canto. Então, eu terminei entrando nisso tudo de forma muito natural. Eu já cantava, porque eu tinha o espírito da minha mãe junto comigo, cantando o tempo inteiro. Olha a Marielle falando, sempre cantava. Na escola eu cantava muito. Meus melhores amigos eu conheci cantando dentro da sala de aula. Era exatamente isso. Na hora do intervalo ficava um batucando, o outro cantava lá da ponta. Aí você cria afinidade, vai para aquele grupinho. Foi muito assim. Então cantar sempre fez parte de mim. Eu já fiz gravações com a Maria Helena. A gente já gravou coisa em estúdio. A gente já sonhou em ter banda. A gente já fez isso acontecer. Aí a distância fez a decisão de crescer, de virar adulto, de criar uma profissão, de seguir uma profissão, falou mais forte. Eu precisava me sustentar, minha família não tinha recursos. E a música parecia algo muito distante de me dar um sustento que eu pudesse me bancar. Então eu caí para a faculdade, fiz o que eu amava, que era o jornalismo, era algo que eu amava também, nunca parei de cantar. Só que ultimamente eu decidi voltar às minhas aulas de canto, porque eu achava que estava faltando um pedaço de mim para ser aproveitado. E tá aí. Vamos ver no que isso vai dar. Eu tenho cantado muito. Tenho um projeto de um material próprio. Meu professor Felipe Zurk, meu produtor, o cara que tem me incentivado muito, o Flávio Franklin, que é meu professor de canto também. Eles têm me incentivado muito. Acreditam que existe uma voz dentro disso tudo. Quem sabe? Canta muito bem. No finalzinho da live, desafio para o Dionísio. Vocês vão colocando aí nos comentários qual a música que o Dionísio vai encerrar a live para a gente. Vai colocando aí nos comentários. Vai colocando aí. Você vai escolher, viu, gente? Vocês vão escolher. Vão colocando aí no finalzinho da live, o Dionísio vai cantar para a gente. Nem perguntei se ele queria, mas ele não vai dizer não para todo mundo de Brasília. Já foi, ele não vai dizer. Se eu só falar uma coisa, a Record TV Brasília está preparando uma surpresa para vocês que gostam de música, que querem ver os dons musicais de algumas das pessoas que trabalham na Record TV Brasília. Em breve vocês vão conhecer. Surpresa. Eu acho que eu suspeito do que seja, porque eu vi nos stories, eu acompanho. Então vamos ver Dionísio cantando. Mas hoje a gente vai ter uma palhinha aqui. Vai colocando aí nos comentários, gente, que aí no final da live ele encerra pra gente. Gente, o papo com o Dionísio está muito legal. O que vocês quiserem saber do Dionísio, vai colocando aí nos comentários. A live tinha um tema e a gente foi para outros, não tem problema. É assim mesmo, o papo é descontraído. Mas eu vou aproveitar hoje, que é dia da imprensa, e vou aproveitar um pouco do jornalista mesmo. Vou dividir experiência aqui com ele. Dionísio, nessa pandemia, nessa situação que mudou tudo, a forma de fazer reportagem, a forma de construir pauta. Quais foram, assim, os maiores desafios que você enfrentou? Você me disse aí da questão pessoal, que é a questão de abraçar, a questão do contato, a questão do medo de falar com os outros. Mas, assim, teve algum desafio maior de entrada em algum lugar, de acesso? Não sei. Me diz aí, qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa pandemia, que vocês, de reportagem de rua mesmo, que estão ali no batidão todo dia, que estão enfrentando nessa pandemia, que pode dividir com a gente? Cara, eu acho que o maior desafio para a gente foi o apurar a distância. Porque assim que a pandemia começou, a gente teve que fazer tudo remoto. Mesmo indo para a televisão todo dia, que a gente ia todo dia, a gente tinha que fazer muito remoto tudo. Então a gente tinha que ligar mais para os entrevistados, a gente tinha que suar um pouco mais para conseguir uma informação, para fazer com que alguém gravasse um vídeo. Então apurar no jornalismo, eu acho que no início foi muito difícil. Depois, com o tempo, a gente foi adaptando, foi usando os meios de comunicação, as videoconferências para fazer as entrevistas. O próprio WhatsApp foi uma ferramenta importantíssima no meio de tudo isso para troca de informação, para troca de material. Então, jornalisticamente, eu acho que a pandemia ela nos fez enxergar uma outra forma de apurar as coisas, de receber informações, de conseguir imagens para virar reportagens.
Então, eu acho que o lado bom da pandemia foi mostrar que o jornalismo se reinventou em meio a tudo isso. Nós nos reinventamos, nós aprendemos, inclusive aqueles que não puderam trabalhar, não puderam ir para a emissora todo dia, aqueles que tiveram que ficar realmente remotos em casa, aprendemos a transformar nossos quartos em cenário, nós aprendemos a transformar a nossa forma de comunicar pelo celular, que antes era uma câmera, virou um celular gravando dentro de casa. Então a gente teve que fazer muitas adaptações e todas elas foram produtivas para o jornalismo. Essas mudanças mostraram para nós que nós somos capazes de nos atualizarmos o tempo inteiro e levar informação de muita qualidade para quem está em casa, mesmo em meio a esse tumulto que foi essa pandemia, que continua sendo, mas graças a Deus está mais calmo agora. Graças a Deus. Como é que foi para você o uso das redes sociais? Porque a gente vê que você é bem ativo nas redes sociais, mas você já era antes da pandemia ou agora foi mais intenso? Junta a sua função de jornalista, de comunicador. Como é que foi para você intensificar agora na pandemia esse uso das redes sociais? Quem me acompanha sabe que eu tento responder todo mundo, eu tento conversar com todo mundo, Dani. Sim. Então, eu acho que eu sempre fui muito assim. Desde que eu me entendo de gente, eu digo que eu fazia selfie antes de ter celular. Você é muito novinha, não sei se você conheceu uma máquina chamada Love. Novinha, não conheci. Conheceu? Eu tô novinha, não conheci. Então, eu usava a Love e fazia selfie com a Love. Eu olhava pelo reflexo da lente, como ficaria o enquadramento, então eu sempre fui muito midiático. E eu sempre conversei muito com as pessoas. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito de conversar. Às vezes eu não consigo atender todo mundo, mas eu sempre tento receber uma denúncia, uma informação e repassá-la para a minha produção. Se dependesse do Dionísio, eu fazia tudo. Mas tem a questão de pauta, de marcação, de planejamento de jornal. Então, a gente vai colocando na fila de espera lá para construir tudo. Mas eu sempre pego as pautas, eu sempre recebo essas denúncias com muito carinho, agradeço sempre por isso as pessoas confiarem nas minhas redes sociais e repasso para a Record para que a gente possa transformar isso em uma grande reportagem e trazer mudanças para as pessoas. Mas eu sempre fui assim, ativo, o tempo inteiro. Eu até quero falar com você um pouquinho sobre pauta, mas eu quero que você responda uma pergunta aqui da Alessandra. Como é que você se prepara psicologicamente quando transmite tantas notícias ruins de violência ou vulnerabilidade social? Cara, vou te dizer uma coisa. Às vezes é muito pesado. Mas graças a Deus eu tenho uma psicóloga muito boa que me atende toda segunda-feira. Doutora Simone é um anjo que tem muito discernimento em saber ouvir, saber orientar, me fazer enxergar minha própria forma de entender tudo aquilo e me fazer externalizar. E claro, minha família. Quando eu chego em casa muito borocochô, minha família está sempre pronta, ou por telefone, ou pessoalmente, quando estão aqui por perto, ou sei lá, pelo WhatsApp, são capazes de me ouvir com muito carinho e tentar levantar meu astral quando eu estou muito triste. Porque às vezes a gente volta para casa ressabiado. É muito difícil para mim, por exemplo, quando eu vou fazer uma matéria, vamos de novo, uma matéria de violência, em que uma mãe perde um filho. Cara, você entrevistar uma mãe que acabou de perder o filho, ela quer falar, ela precisa desabafar, e você precisa perguntar coisas pesadas a ela, cara, isso dói na gente. Quem já perdeu alguém sabe que é uma dor que você não mensura. E quando eu tenho que fazer isso todas as vezes, a dor volta para mim. Então é algo muito pesado. Tem dia que eu volto para casa, boto uma música triste, escureço meu quarto e vou dormir. Às vezes eu tento malhar para levantar o astral, não consigo, chego em casa e cama, dormir. Porque senão não consigo. Porque não tem como separar, né? É a história de um ser humano que você está contando, não é ficção, né? Nada, é real. É a vida dura ali que muitas pessoas enfrentam e muitos não conhecem. E ser jornalista, eu costumo dizer, jornalista, ele tem que ser profissional e pessoal ao mesmo tempo. Você não deixa de ser um segundo da sua vida jornalista. Você tem que aprender a mesclar isso o tempo inteiro. Talvez o único momento que a gente consegue desassociar, eu não sei com você, Dani, é nas férias. Que eu desloco completamente o raciocínio e fico só aproveitando aquilo. Mas jornalismo é algo muito pesado.
Quem entra, tanto para quem faz política, o nosso querido Alessandro Saturno está na live que eu vi, meu amigo Alessandro Coisa Saturno, boa, seja bem-vindo. tá lá, ó, grande Saturno, meu amigo boleiro, brincando, mas é confeiteiro. E ele sabe disso. Fazer política também é algo muito complicado. É mexer com a vida das pessoas, é narrar fatos que vão impactar a vida das pessoas. Então, qualquer forma do jornalismo transmitir informação, ela nos atinge de algum jeito. Muitas vezes mais pesado, outras vezes menos, mas atinge. De todo jeito termina atingindo. E eu sempre aconselho. Quem já me perguntou, eu estou fazendo faculdade de jornalismo, o que é que eu faço? Leia muito, estude muito e já procure uma psicóloga. Terapia já. É porque já entra com o pé direito. é verdade. A live que eu fiz com o Henrique Chaves, a gente fez sobre jornalismo local e a gente falava sobre essa realidade. Aqui em Brasília, especialmente, como é centro político e as pessoas estão tão assim já saturadas da política, né, das notícias ruins, da corrupção, e o jornalismo local ganhou tanta força por conta disso, de tirar o foco um pouco da política, né, do centro político, porque Brasília não é só política, não. Que realmente sobrecarregou de outras notícias. O povo realmente quer saber o que Brasília tem. Então, Brasília vai mostrar realmente o que está acontecendo. Vai mostrar a violência, vai mostrar eventos, vai mostrar os empresários que estão fazendo alguma coisa pela população, vai mostrar muita coisa. E quem é que vai ficar sobrecarregado mostrando isso? São os jornalistas, são os repórteres, né? A carga vai ficar sobre a reportagem mesmo, não tem para onde correr, né? É a gente que vai ter que realmente tentar lidar ali com a cabeça, né? Falando sobre essas reportagens, fala pra gente como é que acontece aí a pauta do Balanço Geral, como é que é construída a pauta do Balanço Geral? Como é que você chega lá no dia para passar a reportagem no ar? A gente sabe que tem um trabalho todo por trás. Conta para o pessoal como é que é feito. Eu normalmente sou repórter de fechamento. Para quem não sabe, repórter de fechamento é aquele cara que está de manhã, ele fecha uma matéria que vai ser veiculada logo em seguida no jornal, no Balanço Geral. Por exemplo, eu entro às 8h30 da manhã na TV, encontro uma pauta pré-produzida na redação pelos nossos produtores e eu tenho que entregar essa reportagem pronta até às 11 horas. Porque ela vai entrar ao meio-dia. A partir do meio-dia ela tem que entrar. Então, eu sou repórter de fechamento. E, cara, é tudo muito rápido. A nossa produção ela faz o meio do caminho, ela faz os contatos quando consegue, ela consegue informações sobre a determinada pauta que a gente vai fazer e a gente tem que se virar na rua. Tem dia que é mais complicado. Por exemplo, hoje eu fui contar a história de um rapaz que foi vítima da violência lá em Sobradinho 2. A nossa produção tinha o básico, não tinha contato de quase ninguém. Então eu tive que ir atrás, bater na porta de vizinho, conversar com o vizinho de casa, ir atrás do pessoal com quem ele trabalhava numa academia. Então a gente termina numa correria muito grande. É estressante às vezes, mas eu vou te dizer que quando eu consigo colocar a matéria no ar do jeito que eu queria, não tem preço que pague também. E às vezes tem altos e baixos. Tem dia que a gente chega na redação, eu saio para uma determinada pauta, no meio do caminho, para o que você está fazendo, aconteceu um acidente gravíssimo em tal lugar, tem que ir correndo, para o que você está fazendo. Já tive que sair, por exemplo, eu costumo dizer que a gente vai do lixo ao luxo em uma questão de segundos. Eu tive que sair do lixão, da estrutural, para o Palácio da Justiça por conta de uma reviravolta política que houve. Então, a gente passa, o emocional da gente passa do lixo ao luxo em questão de segundos. E essa é a nossa rotina. Muitas vezes as pessoas não entendem. E além da reportagem que a gente tem que entregar, a gente tem que se preparar para os inúmeros links ao vivo que a gente tem que fazer. A produção consegue as informações para a gente para os links, passa para a gente condensa com o que a gente já sabe sobre o assunto, leu nos jornais, ligou para um delegado, ligou para uma fonte, ligou para a pessoa que sofreu a ação, ou que está no meio disso, para um advogado. A gente apura aquilo dali e vai para o link com toda a informação. Eu costumo, Dani, como a gente termina contando muita realidade das pessoas na rua, eu costumo fazer um aprofundamento técnico sobre o que eu vou falar. Como eu mexo muito com a realidade das pessoas, eu fiz um curso de gestão pública. Eu sou formado em gestão pública também, acadêmico.
para entender como é que funciona a gestão pública, para saber por que é que fulaninho, a área X não recebeu investimento, o que é que faltou naquele investimento que foi para lá, não foi planejado. Então, eu fiz questão de me aprofundar em conhecimento técnico para poder levar informação de qualidade para quem está do outro lado. Além disso, eu sempre estou conversando com especialistas em direito penal, civil, sabe, constitucional, para poder agregar conteúdo, para poder saber por que fulaninho foi solto quando deveria estar preso, o que é que aconteceu numa situação de racismo para que a pessoa fosse presa, o que é que aconteceu num caso de homicídio com qualificação de feminicídio. Então, eu particularmente, eu termino me aprimorando muito e eu nunca parei de estudar. Meus primos, eles sabem de uma coisa, são os que mais ouvem eu reclamar de faculdade, de curso. Eu entro num curso de especialização, cara, eu não quero mais fazer, eu prometo que eu nunca mais vou estudar na minha vida, e choro e me desespero, porque tem que juntar com trabalho, TCC, mas eu termino um, já estou engatado no outro. Eu terminei política agora, já quero fazer economia. Pode? Mas a vida do jornalista é um eterno estudo, não tem como parar de estudar. Não, a gente não para. E lê o tempo inteiro, né? Lê e tá... Vou contar um segredo. Ler e escrever. E ser um pouco nerd. Eu costumo dizer o seguinte, quem me conhece na academia, que eu vou malhar, as pessoas, todo mundo vai para a academia e bota o que no fone de ouvido? Música. Eu não boto. Notícia. Sério? Eu fico passeando pelos canais de informação 24 horas, Record News, aí vou nas concorrentes, aí volto, para estar sempre sabendo o que está acontecendo o tempo inteiro. Eu malho ouvindo notícia e ninguém acredita. Às vezes meu professor, meu instrutor, para e faz assim, Diniz, por que tu tá mexendo a boca? Ah, não, porque eu tô ouvindo aqui, tô decorando o que está acontecendo. Eu falo sozinho, as pessoas veem isso muito acontecendo. Já tá treinando a pauta. Já tô decorando aqui a passagem de amanhã. É por aí. A minha mania é andar com um caderno sempre na mão. Tudo que eu faço é com um caderno. Legal. Aonde eu vou, porque as ideias, o que acontece, o que vai acontecendo, eu já vou escrevendo. Eu sou muito de escrever. Então, vai acontecendo, eu vou escrevendo. Se eu não escrever, a notícia ou o texto não sai. Eu sou muito de escrever. Não, eu posso até passar para o computador depois, porque hoje em dia a gente é obrigada a usar, mas eu ainda sou da caneta e do papel. Então, eu tenho milhares de cadernos. Todos os meus textos são no caderno. Eu sou apaixonado por escrever, então eu sou suspeito de falar qualquer coisa, porque eu escrevo o tempo inteiro, eu falo o tempo inteiro e por aí eu vou. Maravilha. A Marielle bate... Marielle é amiga, amiga. Já teve alguma história ao vivo que não saiu como você esperava e teve que improvisar? Como foi? Algo engraçado? Várias, todo dia. Partilha um aí com a gente. Deixa eu ver. Ao vivo sempre tem, né? Sempre tem. Não, e às vezes acontece alguma coisa do tipo ter que ter mais informação. O Henrique, ele gosta muito de ir além das pautas. Então, ele às vezes pergunta coisa que não está na história. Ele às vezes pergunta coisa que ele sabe que a gente tem que apurar antes, que a gente tem que ler antes. Às vezes acontece de eu, ao vivo, estar conversando lá, falando com as pessoas pela televisão e, ao mesmo tempo, estar teclando com alguma fonte no celular em busca de informação em tempo real. O Henrique até sabe, ele sabe que quando eu abaixo a cabeça, porque eu estou recebendo uma mensagem, eu estou mandando mensagem para a fonte sobre aquele assunto. Então, eu sou muito assim. Então, coisas sempre acontecem. Vou dar um exemplo. Um exemplo prático. Eu estava fazendo uma reportagem em Ceilândia, de um prédio abandonado que estava trazendo problema para os moradores da região. E alguém jogou uma bomba atrás da gente. Eu lembro que o impacto foi tão grande que eu vim para frente assim, mas eu costumo dizer que eu não perco a classe nessas situações. Eu tento manter a classe. Quem está em casa precisa de informação clara. Aí eu lembro que eu olhei para trás assim. Henrique, jogaram uma bomba na gente agora. Acabou de explodir uma bomba aqui atrás de mim. Mas nós estamos aqui continuando e vamos em frente. Aí quando acaba o link, você desmonta, né? Porque aí você cai na real de que aquilo foi uma bomba. Você foi uma bomba. Já aconteceu de eu estar ao vivo fazendo rapel e escorregar no meio do rapel. Meu Deus. E ficar pendurado. O bombeiro lá embaixo segurando a corda para não cair.
Já aconteceu. Ao É muito vivo? engraçado. Passando Ao mesmo? vivo. Ao vivo. E só quem Caramba. percebe é quem está lá no ambiente. Que é aquilo que eu te digo. Jornalista, ele tem que segurar a onda. Na classe. O mundo está caindo e você ali com a informação precisa o tempo inteiro. Isso faz parte. Mesmo que você desabe depois, vá chorar suas pitangas lá para a sua psicóloga. Mas você tem que passar informação de qualidade. Então eu seguro as pontas ali para que nada aconteça. E quem está em casa entenda o que precisa entender, o que tem que ser mostrado. E no final, quando tudo acaba, a gente dá aquela respirada, faz, graças a Deus passou. E foi. Sábado, acho que foi semana passada, o Cid Moreira estava dando uma entrevista falando dos percalços que ele já tinha passado, e ele contando que um amigo de bancada tinha engolido uma mosca que tinha passado na frente dele só para não perder a classe. Deixou a mosca passar na frente e entrou na boca dele e ele resolveu engolir. Só para não deixar, porque ele estava ao vivo. Aconteceu isso com você já também? Já, jornalista comer mosca, mosquito, tudo que passa na frente entra. Dá aquela tossidinha, perdão e vai. Tosse eu já passei muito. Agora mosca, graças a Deus, não aconteceu ainda. Tomara que não aconteça. Não. Ainda bem, não. Tem uma pergunta Gente, aqui. tem outra? Jeane, você já se envolveu emocionalmente com alguma história de algum entrevistado? Tipo, alguma história que mexeu muito com o seu emocional e qual foi a reportagem? Cara, eu me envolvo em tudo. Eu sempre dou um jeito de me envolver. E torno aquela luta minha. Mas teve uma história, eu digo assim, as primeiras histórias, quando a gente faz jornalismo, elas são sempre as mais marcantes. Porque elas escreveram você no início da sua carreira. Não que as atuais também não sejam. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma família, uma menina que perdeu a mãe por conta da violência contra a mulher, que, cara, me deixou muito para baixo. Então me marcou. Mas tem uma história na minha vida que eu fico triste porque eu nunca mais consegui o desenrolar da história, que quando eu ainda morava em Fortaleza, eu contei o drama de uma menina chamada Kaliane. Eu não esqueço dessa história. Ela nasceu com melanoma na pele. Ela nasceu como se fosse um sinal escuro no corpo inteiro. Os pais, assustados com aquilo, abandonaram ela. E abandonaram ela junto com a irmã. Deixaram as crianças trancadas dentro de casa e foram embora. Uma vizinha decidiu ajudar. Colocou essas meninas para dentro de casa, não tinha como alimentar, foi se virando com um pouco que roçava, tinha no quintal de casa arroz, plantava feijão, era arroz e feijão, e assim. E nós fomos lá para tentar ajudar. Levamos a Kaliane para os médicos para saber se aquilo era um problema que iria, sei lá, tirar a vida dela. Não era. A gente conseguiu tratamento para ela. A casa que ela morava, dessa senhora, da vizinha que decidiu acolhê-las, as duas, não tinha reboco, a fiação elétrica era exposta, a gente conseguiu reforma para a casa inteira. Só que a Kaliane ia fazer um tratamento. E foi justamente na época que eu saí de Fortaleza para vir para Brasília. E eu perdi o contato. É uma história que sempre me marca. Porque uma criança ser abandonada pelos pais, dá até vontade de chorar. Toda vez que eu falo da Kaliane. Por quê? Porque eu não consigo conceber você colocar no mundo alguém e por conta de uma dificuldade você abandonar esse alguém. Meus pais foram tão importantes para mim que eu não consigo também imaginar o trauma de uma criança que cresce sabendo que os pais a abandonaram. Então isso é muito forte. Então, são histórias que sempre marcam a gente de um jeito. Sempre. E faz parte. Talvez a Kaliane seja um dos exemplos que eu possa dar. Mas tem vários. Sabe? Contei muita história aqui no Distrito Federal de pessoas que precisavam de alimento. A gente chega lá, não tem nada, sabe? Não tem nada na geladeira. Você abrir a geladeira da pessoa, ter só uma garrafa de água para alimentar 5, 6 filhos. Você olha para o seu bolso e faz assim, não devo, mas sou ser humano. Você vai lá e manda comprar uma cesta básica na hora. Fiz muito isso. É errado? Talvez. Mas enquanto ser humano eu tenho uma responsabilidade social. Enquanto ser humano que foi agraciado por Deus com muita coisa, eu tenho responsabilidade moral. Então eu fui lá muitas vezes. Isso me toca e faz parte da história. Então não tem uma única história na minha vida inteira de jornalismo que eu não tenha entrado nela. Eu sempre conto para quem está do outro lado uma história que eu vivo, porque faz parte do que eu sou. Mas eu faço questão de contar sempre os dois lados, os 3 lados quando eles existem. Todos os lados envolvidos na história vão para a história.
mas eu faço parte delas. Porque eu acho que para contar uma história você precisa absorver, entender e demonstrar. Eu acho que é isso a essência do jornalismo. Interpretar. E essa verdade a gente percebe quando você conta as histórias. Por isso que eu acho que é tão bom ver você contando histórias. Tem mais uma pergunta aqui. Gente, o papo tá tão bom e o tempo tá acabando. Ele vai responder mais uma pergunta para ele cantar e a gente encerrar, infelizmente. A Lidiane, Dionísio, boa noite. O que você gosta de fazer quando você está livre? Inclusive, a mesma pergunta da Roberta, que mandou aqui na nossa caixinha. O que o Dionísio faz quando está livre, está de folga? Eu gosto de malhar, eu gosto de ir pra academia, eu gosto de correr muito. Eu acho que muita gente já me viu correndo pelas ruas do DF, que nem um louco. Fone de ouvido, ouvindo notícia e correndo. Eu deveria dormir, mas eu não consigo dormir. Não tem jeito. É mesmo? Eu durmo pouquíssimo, sabe? O povo tá querendo me casar na live, né? Casar ainda não, tô fora, hein? Ó, que eu recebi um monte de pergunta que eu nem vou passar para você. Medo. Mas é sério, eu gosto muito de cuidar de mim. Eu acho que, como eu trabalho muito com a cabeça, eu já treino muito, eu faço questão de estudar muito quando eu estou dentro de casa, e eu amo estar em casa. Quando eu vou, no meu tempo livre, eu faço questão de cuidar do meu corpo, porque não só de mente vive o homem. Você tem que saber cuidar do seu corpo para que ele seja forte o suficiente para você enfrentar uma pandemia, para você evitar uma catástrofe, para você poder ter forças de contar histórias. Então eu tenho que trabalhar mente e corpo simultaneamente. Meu tempo livre é para cuidar do meu corpo. Que é algo que, assim, eu quero chegar aos 100 anos, e eu costumo, quem me conhece sabe, Dani, eu quero chegar aos 100 anos. Sabe aquele velhinho todo marombeiro? Sim, que a barriga é sarada, os músculos, sabe? Aquele velhinho que corre na praia todo dia, porque eu quero me aposentar e morar na praia. Eu quero sem com cara de 70. Eu quero, sem com cara de 55, sabe? Sim. Eu sou vaidoso, então somos vaidosos. Então, eu acho que a gente precisa disso. E eu gosto muito de exercício físico. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma profissão hoje, Dani, ou era direito ou era educador físico. Ó, eu sou suspeita para falar. Eu fui educadora física, infelizmente eu tive que abandonar a profissão por um problema de saúde, não foi porque eu quis, mas enquanto eu fui muito feliz. É uma área que, não só por vaidade, mas a gente promove saúde. As pessoas têm que ter essa consciência que fazer atividade física é bom para a mente e é bom para o corpo. A gente sai de uma sessão de atividade física nova. A gente sai uma nova pessoa. Né? Mente a gente promove saúde. Com certeza. Com certeza. Gente, que live maravilhosa, que live deliciosa, de todos os momentos, de todas as entrevistas. Essa, não posso dizer que foi a melhor, para não desmerecer os meus outros. Vou gerar ciúme nos meus outros convidados. Mas foi um papo muito bacana. A gente realmente conhece o Dionísio pelo outro lado. Eu sabia que ele realmente era uma pessoa muito bacana, mas foi uma surpresa e foi muito bacana conhecer esse lado descontraído seu, Dionísio. Antes da gente se despedir, você vai cantar. É o nosso desafio. E eu vi aqui uma música pedida mais de uma vez. Pais e Filhos, do Legião. Pais e Filhos, do Legião. Você também viu, então. Eu sei cantar ela, peraí. E vai ser essa. Tá todo mundo aqui. Se eu te contar que o povo vive me cobrando música de Legião. E outra coisa, sério? Antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer a algumas pessoas que precisam receber agradecimento. Primeiro, a minha família, que eu sempre faço questão de agradecer. Está sempre do meu lado para tudo, para o sorriso e para a tristeza. Eu quero agradecer a Record TV Brasília, que sempre me deu apoio. E quero agradecer também a todos os profissionais que trabalham comigo, porque não existe Dionísio se não existissem as pessoas que me incentivaram a ser o que eu sou hoje, que contribuem comigo todos os dias. Ao nosso diretor, o Luciano Ribeiro, ao meu chefe imediato, o Deni Almeida, ao Mineiro, que é o nosso chefe de redação, a todos, ao Ed, a Marcelinha, ao meu pai Henrique Chaves, que não é meu pai de verdade, tá? Mas eu chamo de meu pai porque ele é um pai para a equipe inteira. Ele é um cara que sorri com você, abraça você, chora com você, puxa a sua orelha. Ele é o cara.
Eu quando falo nisso, ele para mim é o cara, o melhor exemplo de jornalismo que eu já vi na minha vida. É ele. Digo isso de peito aberto. E, gente, posso mudar só a música? Continuar Legião, mas mudar, cantar uma que eu adoro cantar, Legião? Pode, sem problema. Vamos deixar, gente, ele cantar o que ele gosta. Vamos embora. Fica mais fácil, é sem sair. Então tá bom, vamos lá. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Vambora! Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh. Quebrou os vidros! Gente, fã-clube Dionísio Freitas! Parabéns! Eu que agradeço, gente. Não sei se Gente, cantei bem, mas cantei de coração, tá? Muito bom. Vou fazer um compromisso aqui, aproveitar que tá todo mundo na live ainda. Quando lançar esse projeto aí da Record, que eu acho que eu sei o que é, você vai fazer outra live aqui com a gente. Olha cantando. Aí. Hein? Olha aí. Vocês vão ver essas peripécias. Vamos assumir um compromisso aqui. Vai estar aqui no Dando Entrevista de novo. Vou chamar o Dionísio de novo. Foi muito bacana. Olha, meu querido, muito obrigada mesmo pela simpatia, pelo profissionalismo. Que Deus abençoe seus projetos, seja cantando, seja como jornalista. Que você continue sendo esse ser humano incrível que você é, viu? Eu que agradeço. E eu costumo dizer às pessoas que não existe o Dionísio sem quem está do outro lado. Porque foi ouvindo histórias, recebendo confiança, que eu pude desenhar quem eu sou e poder contar o que eu sou e para que eu existo nesse mundo. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, de coração, Dani. Todos vocês. Com certeza. Gente, essa live foi maravilhosa. Compartilha para todo mundo assistir. E com certeza, mais para frente, o Dionísio vai estar aqui com a gente mais uma vez. Se Deus quiser. Um beijo, boa noite, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau. Muito obrigado, viu? Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.